Maurício Barbieri pediu desculpas. Treinador muitas vezes cai por falas ruins em coletivas. E acho que muito pior do que uma eventual análise distorcida do jogo, porque eu já vi treinador cair por ver na coletiva, né, um jogo totalmente diferente do que se viu em campo. Assim, querer enganar o torcedor. Mas não foi essa a questão com o Barbieri depois da derrota do Vasco contra o Santos no último domingo. A questão ali é que o Barbieri usou uma comparação do time dele com o rival que não faz sentido, assim, que deprecia o clube. E a gente precisa entender a efetividade desse pedido de desculpas agora. Eu tenho uma tese. Eu acho que esse pedido de desculpas ele vai cair bem na torcida do Vasco, ele será aceito na torcida do Vasco, caso... Aí você vai saber assistindo o vídeo. Like no vídeo, 91 mil inscritos já, hein? Tá voando, cara. A gente vai bater esse 100 aí rapidaço, se bobeada pra bater até a virada de maio pra junho, hein? Olha que dá, hein? Like no vídeo, dá aquela moral pro canal, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Eu tô lendo aqui a matéria do GE, da repórter Emanuele Ribeiro. Técnico Maurício Barbieri se desculpou nesta quinta-feira por uma de suas declarações na entrevista coletiva após a derrota para o Santos no domingo. Aqui está a chave. Na ocasião, o treinador comparou o seu time com o Santos. Citou que o Santos nunca foi rebaixado e está acostumado a jogar na elite. E lembrou que o Vasco, há poucos meses, sofria na Série B. Essa declaração é um desastre completo. E acho que pode ser fruto aí de uma inexperiência do Barbieri, que é relativamente jovem para a função, apesar de já ter aí vários trabalhos na carreira. Fruto de uma pressão que ele sofreu muito grande em São Januário. O Barbieri foi muito xingado durante o jogo, depois do jogo, os microfones captando, a torcida cobrando, porque foi mais uma derrota do Vasco em São Januário. Então, Barbieri é um ser humano como qualquer outro, mas um profissional que está na posição onde o Barbieri está vai ter que ter muito jogo de cintura para lidar com esse tipo de situação, porque, né, um dia vai ser xingado, no outro dia vai ser exaltado, né? O Luiz Castro, técnico do Botafogo, tá passando por isso, né? Ano passado os caras xingando, aí engatou 5 vitórias seguidas do Brasileiro, a torcida começou a cantar o nome dele, tomou 2 viradas agora, já tá sendo detonado em rede social. É a vida do treinador. O treinador precisa ter uma... Eu sei que é chato, assim, tem coisas que muitas vezes ultrapassam o limite, o cara não é obrigado também a ouvir tudo. Mas cobrança por resultado ruim, puxa, né? Do calor do jogo, vai ouvir, não tem jeito. E essa coisa de, esse clube até outro dia estava na Série B e o clube que eu enfrentei nunca caiu. Olha, do ponto de vista histórico tem algum fundamento, mas quando você está analisando especificamente um jogo de 90 minutos, onde o seu time foi até superior nas estatísticas, nas ações e faltou repertório, faltou ajuste... Eu não sei se cabe, eu não sei se essa vai ser uma explicação para a derrota, porque me parece que ele tentou dar uma justificativa para a derrota. Se for assim, ô Barbieri, o Vasco não vai poder ganhar do Flamengo, não vai poder ganhar do São Paulo, que também são clubes que nunca caíram. Ou então, se a questão é tempo de permanência na Série A, poxa, o Atlético Mineiro, por exemplo, não cai faz um tempo, o Palmeiras não cai faz um tempo. O Corinthians não cai faz um tempo. Então, assim, o Vasco também não vai poder ganhar desses times, porque eles já estão há um tempão na Série A sem cair, e o Vasco outro dia estava na Série B. Não tem lógica. Não tem lógica. Se você me disser, puxa vida, esse clube estava na Série B com um orçamento muito menor, essa chavinha virou há pouco tempo, é mais difícil quando você está retornando. Ok. Até aí a gente pode entender. Se você apresentar uma justificativa ali econômica, de uma diferença de arrecadação que o clube teve no ano passado em relação a clubes anteriores. Agora, você colocar um resultado específico na conta disso, porque o adversário nunca caiu, você também está mexendo numa ferida que está ali quietinha. A ferida dos rebaixamentos do Vasco. O Vasco voltou. O Vasco está na elite, o Vasco subiu. Para que abordar esse assunto? Você tenta se defender, e muitas vezes tem treinadores que fazem isso. Tô tentando até lembrar um exemplo recente de um treinador que foi muito infeliz numa fala. O Kudê, que não foi nada sobre rebaixamento, mas lembra um pouco do sentido de você tenta se eximir de culpa atirando para tudo que é lado. E nesse caso o Barbieri atirou contra a instituição, sabe? Contra a torcida, ficar lembrando algo que é dolorido.
poxa, para fazer bem para ele, para limpar a barra dele, não surtiu o efeito pretendido, Barbieri. Você continuou sendo julgado pela derrota, sendo muito criticado pela derrota e colocou um item a mais para merecer críticas, que é mexer numa ferida do próprio clube. Foi péssimo. E aí o pedido de desculpas do Barbieri foi esse aqui, ó. Abre aspas. Acho importante na condição de ser humano e responsável por aquilo que faço pedir desculpas. Escolhi mal as palavras e gerei um desconforto no torcedor, maior patrimônio do clube. Quero me desculpar. Quero reforçar o sentimento de privilégio que tenho por defender essa camisa, essa história e esse escudo. O Vasco é mais do que um clube. Tem uma história de luta por valores e princípios dos quais eu defendo. É um privilégio. Meu maior desejo é ter sucesso com esse clube. O Vasco vai voltar a trilhar os caminhos da vitória, como fez anteriormente. Uma história gigante. Por isso, gostaria de pedir desculpas ao torcedor. Fecha aspas. Então, isso foi ontem, na sala de imprensa do CT, com uns 4 dias aí de atraso. Eu acho que é o tipo da declaração o tipo do pedido de desculpas que o Barbieri deveria ter feito imediatamente, talvez refletindo ainda na noite do domingo ou no dia seguinte. Acho que demorou um pouquinho. Teve jogo, depois do jogo contra o Santos, não teve jogo. Depois do jogo contra o Santos, foi uma semana livre de treinamentos. Então, assim, você não estava naquela pressão de viagem, de partidas, de concentração, de preleção. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, veio o pedido de desculpas. O importante é que veio. O importante é que o Barbieri refletiu sobre um erro que alguns treinadores já cometeram e não deveriam cometer. Eu acho que não faz bem, não é saudável. A gente está falando de paixão, a gente está falando de instituições que são fervorosamente defendidas pelos seus torcedores, e você que já está no processo de desgaste com a torcida ir para esse caminho. E assim, se esse caminho fosse uma justificativa plausível para o que a gente viu domingo, ok, mas não é. Não é. O Vasco teve 21 finalizações do jogo, o Vasco teve mais de 60% de posse de bola, e ele teve as mesmas dificuldades que teve contra o Bahia na hora de propor jogo. E o Bahia, até onde eu sei, com todo respeito, né, Barbieri, eu sei que ele já se desculpou, mas eu tô indo no argumento do que ele usou no domingo, que ele já entendeu que foi errado. O Bahia estava junto com o Vasco na Série B do ano passado. E o Bahia também ganhou do Vasco dentro de São Januário. E o Bahia já caiu para a Série B algumas vezes, bem diferente do Santos. Então, sim, e de novo, nessas 2 derrotas, quando o Vasco precisou propor alguma coisa, ele se tornou um time altamente previsível. O time da bola aérea, o time do cruzamento, o time que tenta achar o Pedro Raul no chuveirinho, e só isso, não vai ser suficiente contra determinados adversários que o Vasco enfrentar dentro de São Januário. Então, o roteiro da derrota contra o Santos teve muitas semelhanças com o roteiro da derrota contra o Bahia. E não fazia o menor sentido usar esse argumento tempo de permanência na Série A. Barbieri errou feio. Aí, a pergunta que eu fiz no início do vídeo: como é que vai cair esse pedido de desculpas na torcida do Vasco? Eu confesso a vocês que ontem eu estava num dia cheio, eu li o pedido de desculpas e pensei em fazer o vídeo hoje, mas eu nem vi muita repercussão no ambiente digital vascaíno. Nem sei como é que caiu lá. Mas, pouquinho de tempo que eu vejo esse negócio chamado futebol, a minha sensação é de que tem o São Paulo pela frente na próxima rodada. Se ganha do São Paulo, ameniza muito. Só que é uma sequência muito difícil que o Vasco vai ter. É muito difícil, porque ele vai pegar São Paulo, Fortaleza e clássico contra o Flamengo. Flamengo que mostrou algum sinal de melhora no Fla-Flu. São Paulo que cresceu nas mãos do Dorival. Isso aí é inconteste. E o Fortaleza que hoje é um time que encara qualquer adversário de igual para igual. Ok, não conseguiu bater o Palmeiras na Copa do Brasil do primeiro jogo, porque o Palmeiras é aquele time, como eu costumo dizer, que quando ele liga a chavinha do vamos jogar 100%, ninguém bate. Ninguém. Palmeiras não vai conseguir jogar no nível máximo em todos os jogos, até pela questão física. 9 jogos em abril, 9 jogos em maio. Em alguns jogos ele vai estar numa rotação menor. Mas quando ele pega a tabela e fala, opa, esse aqui, ó, é mata-mata, é jogo grande, é jogo decisivo, vamos ter que entrar pra matar. Ele entra e faz o que fez com o Fortaleza no meio de semana, ele entra e faz o que fez com o Água Santa na virada do Campeonato Paulista. Palmeiras no modo turbo, ninguém para. Ninguém, nem Fluminense, nem Atlético Mineiro, nem Flamengo. Não tem time no futebol brasileiro hoje pra parar o Palmeiras na rotação máxima, como o Fortaleza não conseguiu. Mas a temporada que o Fortaleza faz, o futebol apresentado, é melhor que o do Vasco. Então, o Barbieri, ele vai para a sua sequência, eu acho que mais difícil desde que assumiu o Vasco.
Naturalmente difícil, pelos momentos desses três adversários. São Paulo bem com o Dorival, Fortaleza numa temporada, apesar da eliminação na pré-Libertadores, mas de um bom futebol jogado, muito competitivo, e o Flamengo dando algum sinal de evolução, e convenhamos, um Flamengo com um elenco consideravelmente superior em termos de qualidade ao Vasco. Naturalmente difícil essa sequência, né? Piora com a fala do Barbieri no último domingo. Eu acho que o pedido de desculpas foi importante, era obrigatório, porque ele falou uma grande bobagem, mas acho que para ter efetividade, para esse pedido sensibilizar mesmo a torcida do Vasco, para isso funcionar, tem que sair vitorioso dessa sequência. E é bem difícil sair vitorioso dessa sequência. Principalmente você que é vascaíno e vascaína aqui no canal. Pedido de desculpas do Barbieri foi aceito? Não foi? Mais ou menos? Deixa os comentários aqui. Boa sexta-feira para todo mundo, bom fim de semana, juízo. Se ficou até o fim do vídeo, larga aquele like pra gente. Tchau.